Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. O governo Lula era uma roubalheira. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Nós estamos fazendo um tarifaço Brasil, que é muito pior do que o tarifaço americano, mas muito pior. Tem 10 Trump aqui dentro, tomando a sua grana, tributando você. O governo do Lula é como um castelo de cartas. Se você puxar a carta de baixo, todas vêm à ruína. Vejam só, não é à toa que o Lula está com essa conversa de regular as redes sociais. Ele sempre quis regular as redes sociais, isso não é novidade para ninguém. Mas agora, todas as entrevistas que ele está concedendo, ele fala sobre isso e sobre esse assunto com mais intensidade. Por quê? Porque tem coisas no passado de Lula que, se as pessoas tomarem conhecimento, se as pessoas souberem quem é Lula, o projeto de poder, o que ele pensa para o futuro do nosso país, ninguém votaria nele. O Lula, ele vem com essa máscara de pai dos pobres, bonzinho da democracia, mas lá no fundo, lá na raiz, ninguém muda a essência do que ele quer fazer. O Foro de São Paulo, ele não fez assim porque achou bonito, reuniu-se com Fidel Castro, com aqueles ditadores lá de trás. Não foi à toa, não. O passado dele está mais vivo do que nunca. Aquelas pessoas que um dia disseram que Lula roubou, fez parte do Petrolão, Mensalão, hoje estão tudo agarrado com ele, como se nada tivesse acontecido, como se Lula fosse a alma mais honesta do Brasil. Bora conferir alguns vídeos aqui que eu separei e fazer uma análise de cada um deles. Antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Né? Assim, você tem... Guilherme Boulos falando um negócio desse. E ele sabe, até hoje, ele apoia o governo Lula, mas até hoje ele sabe que houve corrupção no governo do PT. E ele disse aqui, eu não tenho a menor dúvida. Aí, provas de que houve corrupção na Petrobras, né, durante os governos do PT. O governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate, o STF responde. Fazer os denúncios. Qual é a outra cara lisa? Desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Interessante, né? Cara de pau, né? O Geraldo Alckmin, tá no governo, é vice. O Boulos, que disse eu não tenho dúvida, tá apoiando também. Quem mais? A ministra Simone Tebet, que disse que não tem dúvida também que houve e foi o maior esquema, o Petrolão. E ela hoje está fazendo parte do governo e ela disse que não se arrepende. Ela disse que não se arrepende. Aí vem o Geraldo Alckmin, que disse que o Lula ia voltar à cena do crime. E hoje faz parte, ou seja, voltou junto. É outro conivente. Sabe que o PT, o Lula, a esquerda fizeram um arrastão, roubaram, assaltaram o Brasil. Mas hoje, pelo bem da democracia, está fazendo parte do governo. É inacreditável. A história não esconde nem a internet. Olha isso aqui. Olha isso aqui que o Lula falou. Realmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Lula, o maior presidente do Brasil! Lula! Viva Lula! Veja só, a internet não perdoa, né? O Lula lá atrás, bem quando ele era mais jovem, ele disse, o povo, eles se encantam, o povo é muito levado por uma boa conversa. E agora o Lula, nessas eleições, prometeu a picanha e a cerveja, não entregou nada, entregou inflação.
Entregou que as estatais agora estão quebradas, Correio, Petrobras, né? E que a grande mídia e que o governo Lula diz que está tudo sob controle, o país está crescendo, está desenvolvendo. Na cabeça da esquerda é assim. Mas veja só, porque o interesse de querer regular as redes sociais, por que será? Porque ele não quer que as pessoas tenham acesso a tais assuntos. E veja só, tem mais coisa aqui, não é só isso não, veja só. Eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Eu e esse companheiro... Ele mesmo se entregou. Ele mesmo disse: as pessoas são analfabetas porque esse país nunca se interessou em desenvolver a educação. E o partido que mais passou tempo no governo do Brasil foi justamente o PT. 2 mandatos de Lula, 1 mandato e meio da Dilma, meio do Michel Temer e 1 mandato de Bolsonaro. Veja só, 16 anos de PT. E aí, qual é a desculpa então para o povo do Nordeste em relação aqui ao que ele está falando, especificamente o que ele falou nesse período aqui? O povo não tem informação. E foi justamente nessa classe que ele teve mais voto, por causa da informalidade. E ele quer isso. Ele quer que as pessoas continuem na ignorância. Ele não quer desenvolver... A educação aqui no Brasil nunca foi desenvolvida. Isso aqui é a verdade. Era aqui. E eles têm que saber... Tá aqui o Haddad, que era ministro da Educação, né? É uma vergonha. Que a gente não quer analfabeto porque a gente gosta. Não dá pra você pegar o regime cubano... Agora, isso aqui é a raiz do Lula. Essas falas aqui, isso aqui faz muito tempo, ó, 1987. Falas do Lula. Isso aqui tá mais vivo no coração dele do que nunca. Isso aqui foi as raízes do Lula. O que ele quer implantar no Brasil. O sonho dele. Ele sabe que não é de uma hora para outra. Ele vai explicar. Veja só. Não tem ninguém melhor do que Lula para explicar o que ele quer fazer com o Brasil. Que até agora não conseguiu. Graças a Deus. Mas isso aqui era o sonho dele. Fazer igual Fidel Castro. Né, lá em Cuba. Fazer igual na Venezuela. Escuta as palavras dele mesmo. Não é à toa que vem com essa conversa de regular as redes sociais. Para não falar mal do governo. Para não mostrar os podres. Pode escutar o próprio Lula falando do que ele deseja para o país. Colocar um navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país tão de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Então ele deixou muito claro. Não é de uma hora para outra. Isso vai há alguns anos. É nisso que eu aposto e é nisso que eu trabalho. É para isso que eu trabalho. Para implantar o socialismo. Igualzinho a Venezuela está vivendo agora. Tá vendo Cuba? Aquela miséria de Cuba. É igualzinho. É exatamente isso que o governo do PT quer. Então, vai. O plano de governo. Não, mas o Lula é da democracia. O Lula é isso e aquilo. É, de fachada, né? De fachada. Agora, o Eduardo Ioneg, esse cara é sensacional. Escuta, eu gosto das análises que ele faz do governo do PT. E ele é uma pessoa independente para falar isso. Não sei até quando, né? Mas escuta isso aqui. Passa pela cabeça desse governo que nós estamos fazendo um tarifaço Brasil, que é muito pior do que o tarifaço americano, mas muito pior. Tem 10 Trump aqui dentro, tomando a sua grana, tributando você, ferrando as tuas contas.
consumindo o seu dinheiro, destruindo o seu negócio, ferrando o teu emprego, fazendo você ganhar menos. Mas no discursinho do governo, paga-se menos porque o empresário é malandro, não quer pagar mais. Não passa pela cabeça desse governo que as empresas poderiam pagar o dobro se não fossem assaltadas pelo Estado. E aí agora nós ficamos pagando de bacaninha. Estamos tentando ajudar as exportadoras. Tentando ajudar? Nós estamos ferrando as empresas exportadoras, nós estamos ferrando as empresas importadoras, nós estamos ferrando as empresas de comércio, nós estamos ferrando as empresas industriais que trabalham no mercado interno, nós estamos ferrando tudo no Brasil, setor de serviço, tudo, com 9 Trumps comendo o nosso dinheiro aqui dentro, devorando, sem aquela tábua que o Trump ridícula mostrou lá com a porcentagem que ele atribuiu a cada país. Agora eu vou dar mais não sei quantos por cento. Agora, ele meteu na gente 50 bi de prejuízo. E a gente se impõe sem reação, porque o Brasil parou por causa do Donald Trump. Tem que parar mesmo. Mas e por que a gente não para brigar contra esse governo? Sensacional as falas dele. É claro que é uma fala isolada, você vê, né? É um jornalista no meio do Brasil para trazer uma informação desse nível. Não, que a culpa, se tiver qualquer crise no Brasil, já sabe qual vai ser a narrativa. A culpa é do tarifaço, a culpa é do Trump, foi o Eduardo Bolsonaro que foi para lá para lutar contra o Brasil. Essa é a narrativa. Mas nenhum jornalista, quase nenhum, traz essa informação que enquanto eles vêm com essa narrativa, que o Donald Trump taxou mesmo, né? Por causa de perseguição política, ideologia do Lula, as falas do Lula contra o tarifaço, tudo isso, beleza. Mas veja só, se nós for comparar o tarifaço com o que esse governo faz com as pessoas aqui, poxa, faz a comparação, quem está dando mais prejuízo no Brasil? Esse governo que está colocando rombo nas estatais, roubo dos aposentados, tanta coisa acontecendo, juro a 15%, inflação lá em cima, alta dos alimentos, o real perdendo seu valor. Não, mas a narrativa é o que cola. Infelizmente, as pessoas são baseadas pela narrativa. Ninguém quer saber se o governo está fazendo atrapalhada, até porque eles escondem, né? E tem uma mídia tradicional aí que faz questão de esconder os podres, quando dá. Às vezes quando não dá, eles falam a verdade. Mas o fato é esse. Mas tudo que acontece, eles explodem a narrativa, a culpa é do Trump, isso e aquilo, e o Brasil afundando. E ele vai usar esse argumento como discurso político nas próximas eleições. Quem tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso. Mas para o Lula agora, o Brasil está crescendo, a economia está todo vapor, o desemprego tá aí, inflação está caindo. Então, não adianta. Se você for conversar isso com um esquerdista, ele vai dizer que está tudo bem, o Brasil está maravilhoso, a democracia venceu, Bolsonaro foi preso. O que importa é isso. O que importa para a mídia hoje, o que importa para todo mundo hoje, né, da esquerda, é que o Brasil venceu. Bolsonaro foi preso, pegou 27 anos, a nossa soberania está aí resistindo, e nós vamos, se o Trump aumentar para 100%, vai ter a reciprocidade. É isso. Então Lula, esse é o governo que está aí. Inacreditável. Mudando só um pouquinho de assunto, veja só o que essa pessoa aqui fala, essa mulher aqui fala sobre a questão da ideologia. Porque quando você fala que existe o homem e a mulher, você é um extremado. Você só é moderado quando você fala que existe o homem, a mulher e o meio. Aí se você falar assim, você é uma pessoa... como é que eu posso dizer? É do centrão. Vou usar esse termo. Você é do centrão. Você tem que falar que existe o homem, a mulher... Existe uma terceira pessoa que Deus fez. É como se fosse... Essa é a ideia que a esquerda quer implantar. E isso, daqui a uns dias, tem que ser respeitado como se fosse a coisa mais importante da Terra. E quando o homem e a mulher se posicionam para dizer não, só existe o homem e a mulher, o macho e a fêmea, aí não, aí você é um extremado, você é de extrema direita por estar falando isso, não pode. Aí se eu digo, não, o homem tem que entrar no banheiro de homem, não, isso, você é extremado. Não, a mulher tem que estar no banheiro de mulher. Não, isso é extremo, você é extrema direita, você é isso, você é aquilo.
A esquerda vê dessa forma. Olha os comentários. Vamos ver o comentário dessa mulher aqui, que eu achei bem interessante o que ela falou. Querem chamar pessoas normais de extrema direita. Nós somos conservadores, sim, nós somos direita. Mas em qualquer extremo é ruim. Agora, olha que ponto que vocês estão quando a gente discorda de vocês. Eu sou uma pessoa que digo que homem é homem, mulher é mulher. Eu sou considerado extrema direita por essa fala. Eu defendo que o trans, né, porque não... Ó, presta atenção, não é mulher trans nem homem trans. É o trans e a trans, porque mulher, papai do céu só fez um, e homem, papai do céu só fez um. O trans e a trans tinham que ter sua própria categoria no esporte. Mas isso é discurso de ódio. Se você fala isso aqui, se você reporta isso aqui, isso é discurso de ódio. Você já é visto com outros olhos. Não pode, tem que ter a linguagem neutra, tem que ter aquela coisa toda. Essa ideologia maldita de gênero que infelizmente estão trabalhando. Essa é a ideia do Lula também, implantar essas coisas. Se for debater isso com eles, eles vão negar. Mas isso é um fato. Eles quiseram fazer isso lá atrás. Ninguém está esquecido. Essa minha fala, esse meu projeto de lei é considerado extrema-direita. Eu vou falar que não pode homem no banheiro feminino, eu sou considerado extrema-direita. Eu vou falar que você tem que respeitar a Igreja Católica e não empurrar a goela abaixo que um casamento gay seja feito lá dentro, eu sou considerado extrema-direita. Respeite os lugares para ser respeitado. Eu estudei no colégio salesiano, no colégio católico. Aí tu quer chegar lá e impor o que tu acredita. Que o homem pode vestir de mulher, né? A criança, que ela pode cupir, que ela... Ah, se você não gosta daquele colégio, você procure outro. E não tente empurrar a goela abaixo. E por conta de atitude dessas, defender o normal, eu sou considerado extremista. Direita extremista. Ai, porque cadê a liberdade? Porque estão demitindo todo mundo que é esquerda, todo mundo que ficou feliz com a morte do Charlie Kirk. Você já ouviu falar em empresa privada, o que significa? O dono, ele decide quem vai trabalhar, porque ali não é pra fazer caridade. Aí tu acha que eu, como patroa, eu vou querer alguém trabalhando comigo que acha que eu sou o câncer do mundo, que o empresário ele deveria morrer, deixar de existir? Tu acha que eu vou querer alguém trabalhando comigo que não compactua nada com a minha ideologia? São escolhas que eu faço pra minha empresa, pra minha casa. E você tem dois trabalhos, ficar puto e desficar. Porque sabe quem tá dominando o mundo real? São as pessoas conservadoras, que gostam de trabalhar, que gostam de gerar riqueza, que gostam de ter um cartão realmente para gastar no capitalismo. Então, se você continua com esse seu pensamento, que o câncer do mundo são os capitalistas, eu só lamento. Você vai continuar trabalhando para os conservadores, porque nós vamos dominar novamente o mundo. Pois é, né? Isso aí eu não tenho nenhum... preciso nem acrescentar mais nada sobre o que ela falou. Eu concordo com tudo o que ela falou, né? E eu já comentei lá no início. Para a esquerda nós somos os extremos, né? E se for para ser considerado um extremista, só porque eu defendo que existe o homem e que existe a mulher, isso aí é um problema de cada um. Continuarei na minha posição. Agora veja isso aqui, pessoal. Esse vídeo aqui eu não sei, né? A mídia não quer reportar. É um jornalista ou outro que tem a coragem de falar contra o Alexandre de Moraes. Já estão aí querendo censurar a Jovem Pan, querendo tirar do ar. E o Tagliaferro com provas e imagens de que mostra imagens que não foi mostrada. O Tagliaferro tem acesso. Ele disse que vai trazer essas imagens a público. Imagens que não foram mostradas do dia 8, daquela invasão, daquela depredação. Que eu tenho certeza que tem um dedinho, tem uma conivência do governo federal, que esse senhorzinho aqui, Alexandre de Moraes, não quis, fez vista grossa, porque para ele não interessa condenar o governo, não interessa se o governo tinha participação ou não, não interessa. O que interessava era só Bolsonaro mesmo. Aí julgou Bolsonaro baseado em uma narrativa. Mas veja só isso aqui, ó. E olha só, mas essa bomba. Você lembra daquelas imagens gravadas pelas câmeras do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro, que o então ministro Flávio Dino disse que teriam sido apagadas? Pois é, parece que elas agora, ou melhor, na época, foram parar no Supremo. E lá no Supremo teriam sido guardadas por ninguém menos que o ex-assessor do ministro sancionado. Eduardo Tagliaferro disse que não apagou as imagens e que vai revelá-las agora. O anúncio foi feito pelo senador
do Distrito Federal, Isalci Lucas, em uma entrevista no fim de semana. Veja o que ele disse. Está aí o assessor do Alexandre de Moraes prometendo divulgar uma série de ilícitos cometidos pelo ministro. Alguns já foram. Agora fala-se nas imagens de 8 de janeiro, que, por incrível que pareça, na CPI, nós pedimos às câmaras, o argumento do ministro Dino, na época, é de que estaria no Supremo e que dependeria de autorização do Supremo. E agora, quando o Supremo autorizou, ele disse que as imagens foram apagadas. Só que ficaram no Supremo. E o assessor do Alexandre de Moraes já declarou que vai apresentar imagens, essas imagens que desapareceram, e aí nós vamos provar, além do provado, inclusive, na audiência que houve recentemente, onde o próprio G. Dias disse que tinha 900 policiais disponíveis. Olha, eu sou de Brasília, eu conheço a estrutura aqui. Nós temos o batalhão da Guarda Presidencial que tem como obrigação cuidar do palácio do presidente. E não tinha ninguém lá praticamente. São mais de 2.000 policiais no BGP. O plano escudo, ele em 45 minutos, o exército para a esplanada, além da Força Nacional que estava estacionada ali no anexo do Ministério da Justiça. Então fica cada vez mais claro de que houve manutenção no 8 de janeiro. Agora, sabe qual é o absurdo de tudo isso aqui? O absurdo dos absurdos é o seguinte. É que o Tagliaferro era um ex-assessor. Tagliaferro tem documentos, áudios, tem conversas, tudo isso. Tagliaferro já veio em alguns meios de comunicação, a Oeste, Gazeta do Povo, apenas nesses, porque a Globo News não quer levar o Tagliaferro lá. Globo News não quer conversa com o Tagliaferro. A CNN iam conversar com o Tagliaferro, mas houve alguma coisa que não puderam também conversar com o Tagliaferro. A Rede Record não vai atrás do Tagliaferro, a Globo não vai, a SBT não vai, a Band não vai. Por que será? Se ele tem esses documentos em suas mãos, provados, comprovados, peritos, 3 peritos federais já olharam esses documentos, não tem nada alterado ali. Tagliaferro era um ex-assessor que estava por dentro de tudo que acontecia. Por que ninguém quer mostrar isso? Por que ninguém quer mostrar o fato e a verdade? Não, preferem acreditar no ministro que diz, não, nada daquilo é verdadeiro. Pronto, isso já vale para o Brasil. Para a mídia, para o Brasil, para todo mundo. Já vale. A palavra do ministro vale contra todas as provas, documentos, áudios e vídeos. Tagliaferro agora vai mostrar imagens. Que eu estou curioso para saber que imagens são essas. Imagens que não foram disponíveis. Mas acredito que ele tem essas imagens. Se ele tiver expor, eu quero ver. E aí? Vai mudar no que com relação à prisão de Bolsonaro? Vai mudar alguma coisa? Acredito que não. O presidente do Senado não tá nem aí, ó. O presidente do Supremo Tribunal Federal também, que é o Barroso, não tá nem aí. O próximo que vai assumir, que é o Fachin, que foi indicado pela Dilma, também não tá nem aí. Então eles não vão fazer nada. Alexandre de Moraes vai ser afastado, vai ter impeachment? Não vai acontecer nada. Infelizmente, eu queria que acontecesse. Não estou sendo aqui uma pessoa pessimista. Não é isso. É por causa que o sistema está dessa forma. Os ministros é quem dita a regra do jogo aqui no Brasil. Nós temos visto isso. É isso que está acontecendo. E enquanto tiver o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e alguns senadores, não todos, alguns senadores covardes, vai continuar do mesmo jeito. As coisas só vão melhorar aqui no Brasil com relação ao Supremo Tribunal Federal, essa invasão de competência, essa invasão de prerrogativa, sabe? Essa caça às bruxas só vai acabar quando mudar o Senado, mudar o presidente, pautar um impeachment, tirar Alexandre de Moraes, ele responder por tudo que está fazendo e depois de tudo isso ser preso, depois de provado e comprovado. Tá aí. Gostou do vídeo? Não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.